O vídeo de hoje é para falar sobre a pré-história. Esse período tão polêmico não só para as pessoas que estudam a pré-história, como para todos os historiadores. Afinal de contas, o que nós podemos chamar de pré-história? Vamos ao vídeo. Quando falo em pré-história, esta cena vem à cabeça de muita gente. Será que isso seria possível? Quando eu era criança, meu desenho animado predileto eram os Flintstones. Eu amava, e era engraçado porque eu gostava muito dos Flintstones, era apaixonada, e era sobre uma família que vivia na pré-história. Quem conhece os Flintstones já deve estar imaginando o que eu vou falar. E os Jetsons, que era uma família que vivia no futuro. Então já mostrava que eu tinha uma alma de historiadora, porque eu queria saber de onde viemos e para onde vamos, né? Que aliás não é só o historiador que quer saber isso, acho que a humanidade inteira é a grande pergunta da ciência. Eu amava os Flintstones. Então, durante muito tempo da minha vida, eu tinha certeza absoluta que homem, dinossauro, conviviam, né? E conviviam que nem os animais domésticos convivem com a humanidade. Quando eu comecei a crescer, e a minha primeira professora que me deu uma aula de pré-história disse que homens e dinossauros jamais se cruzaram, eu fiquei bastante decepcionada. Eu gostava muito daquela história de os Flintstones enfrentarem os dinossauros e conviverem com eles e fazerem eles de cachorrinho, né? Tinha um outro tipo de série de quando eu era criança, chamava O Elo Perdido. Então quem já viu O Elo Perdido, os Flintstones, comenta aqui embaixo, me conta se gosta também. O Elo Perdido eu amava, tinha os Sleestags, que era um tipo de homem do espaço, assim, e eles conviviam com os grandes dinossauros que perseguiam aqueles hominídeos, assim, meio macacoides, assim, meio primitivos. E eu tinha uma grande fascinação por isso. Decepcionando quem também tinha uma grande fascinação, isso provavelmente não aconteceu. Os grandes animais com os quais o homem pré-histórico conviveu, eles existiram, né, como a preguiça gigante, o tigre de dente de sabre, o mamute, mas o homem não conviveu. O hominídeo, né, o primata que deu origem ao que somos hoje, não conviveu com nenhum tipo de grande réptil, né? Infelizmente, para quem tinha essa fantasia. Talvez tenha convivido com grandes crocodilos, que é um dos dinossauros mais antigos, né? Grandes tubarões também. Porém, aquele clássico dinossauro que vai pegar o hominídeo e abocanhar assim, com a sua bocarra enorme, este não houve convivência com a humanidade. Primeira informação importante sobre a história que vocês têm que ter para desmistificar este momento. Bom, nós já vamos começar essa aula falando um pouquinho sobre esse conceito de pré-história. Pré-história, segundo a historiografia atual, é o momento do surgimento do homem, né, da humanidade, e seus caminhos até o surgimento da escrita e das primeiras civilizações. Isso é considerado a pré-história, dividida em períodos evolutivos. Muitos historiadores e algumas escolas de interpretação da história interpretam que isso hoje é polêmico porque parece isentar esta caminhada de cultura, que cultura se produz somente após a invenção da escrita, e por isso que pré-história não é história, o que é um conceito errôneo, já que as grandes transformações culturais da humanidade se dão em sua base na pré-história. Sem as grandes evoluções e transformações culturais da pré-história, talvez o caminho da humanidade tivesse sido muito diferente. Porém, a pré-história isenta a narrativa histórica de ser uma ciência histórica no momento em que ela não produz, não oferece exatidão. Porque sem a escrita, as fontes carecem de confirmação e exatidão. Tudo sobre a pré-história realmente é muito incerto. Mesmo as escolas evolutivas da pré-história, como o Paleolítico, nós vamos falar sobre elas depois, né? O Mesolítico, o Neolítico, mesmo essas escolas evolutivas, elas são bastante flexíveis nas suas interpretações por parte dos historiadores. Então, hoje, a pré-história é um conceito bastante questionado. Alguns de vocês agora podem estar pensando assim, mas professora, que história é essa que na pré-história não existe escrita e não existe exatidão? O que são as pinturas rupestres? O que os arqueólogos fazem
quando acham um sítio arqueológico e narram aqui a tribo tal, com cultura tal. Pois é, este é o grande questionamento. Porém, também existe uma outra corrente que diz o seguinte: quando eu colocar uma pintura rupestre, por exemplo, eu coloco e faço esse exercício na sala de aula, a gente coloca no vídeo uma pintura rupestre, como essa que eu vou colocar para vocês agora. E peço para o meu aluno, pega uma folha e coloca aí, o que tu acha que este homem pré-histórico quis transmitir com essa informação através deste desenho, dessa marca de mão, desses grafismos, né? E ele coloca ali, ele escreve o que ele acha. Se eu pegar 5 alunos, serão 5 descrições diferentes com algumas semelhanças, que é o que nós temos, né? Muitas descrições diferentes e nenhuma exatidão. As 5 podem estar erradas, porque realmente carecem fontes que nos confirmem e reafirmem aquela fonte teoricamente escrita, aquele discurso visual. Na história, essas fontes também carecem às vezes, não é toda a fonte escrita que vem reafirmada por outras fontes, mas a grande maioria delas nos permite fazer um discurso mais exato da caminhada da humanidade em um período, né, do que a pré-história. Muitas vezes, o arqueólogo precisa de uma série de ciências auxiliares e o pré-historiador também, para ele afirmar um conceito muito pequeno, parte de um conceito muito pequeno, né? A pré-história, ela carece de uma grande equipe de ciências auxiliares para ela se construir como narrativa. No final do século XIX, os historiadores resolveram fazer uma divisão do estudo da história. E essa divisão, ela foi decidida que seria por idades históricas, conforme o homem fosse vivendo e transformando o meio em que ele vivia. Depois da escrita, né, foi convencionado e virou um paradigma clássico de que a história seria dividida em história antiga, ou idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. 4 idades a partir da invenção da escrita. E somente depois da invenção da escrita seria história. Tudo que viesse antes disso, do surgimento do homem até o momento em que a história começasse, a gente então ia chamar de pré-história. Então seria dividido em história e pré-história, ou pré-história e história. E, evidentemente, a pré-história ela vem desde o surgimento do homem, em torno de 3 bilhões antes de Cristo, até a invenção da escrita, 4.000 antes de Cristo. Então, a pré-história ela é muito e infinitamente maior do que a história. São bilhões de anos, de misteriosos anos a serem estudados. É uma ciência histórica ou pré-histórica que precisa de muitas ciências auxiliares para que ela se comprove, para que ela se concretize como um estudo. Então, foi definido que a pré-história seria dividida também em períodos de estudo conforme a evolução e a adaptação cultural do hominídeo na sua época evolutiva dentro do seu meio ambiente, como ele transformaria aquele meio ambiente, seria dividido em idades também, né? Ou períodos de estudo da pré-história. São eles o paleolítico, que seria paleo antigo, lítico, pedra, então idade da pedra. E dentro do paleolítico a gente tem N divisões que nem vem ao caso agora, né? O que a gente tem que saber é que esse hominídeo, ou esse homem do paleolítico, é um homem que já faz instrumentos. Em geral, instrumentos de pedra. Ele é um caçador, ele é um coletor, ele é nômade e ele usa esses instrumentos ainda de maneira muito rudimentar. Preciso tirar uma carne de um osso, bato uma pedra em outra pedra, essa pedra cria um fio, eu consigo tirar a carne do osso. Sucesso, ótimo, vou fazer de novo. E isso se repetiu, é incrível, porque se repetiu ao longo do planeta inteiro, porém em épocas diferentes. A gente não pode achar assim, de tanto a tanto o homem viveu o paleolítico. Nós até podemos classificar de 3 milhões até 8.000 antes de Cristo, o homem viveu no paleolítico. Podemos classificar, mas nós temos, por exemplo, tribos que até hoje, segundo a classificação cultural,
vivem no Paleolítico, porque ainda fazem instrumentos de pedra lascada, ainda são nômades, ainda são caçadores e ainda são coletores. Entenderam? O Paleolítico nos refere a uma época temporal, espaço-temporal. Ela se refere a uma época espaço-cultural. Então, o Paleolítico é paleolítico conforme a evolução cultural. Então, essa é a primeira idade histórica, o Paleolítico. Entre o Paleolítico e a próxima idade histórica, que seria o Neolítico, alguns historiadores ou pré-historiadores classificam a pré-história com um período intermediário chamado Mesolítico, que é aquele período de seminomadismo, de pedra lascada convivendo com pedra polida, de ainda não ter uma atividade agrícola, mas já ter algum tipo de colheita regular, de alguma domesticação de animal, mas ainda não uma fixação em território. Então, este período de transição entre a Idade Antiga, o Paleolítico, a pedra antiga, para o Neolítico, a pedra polida, a nova pedra, né? Neo, nova, lítico, pedra. Então, o que seria essa classificação? O Neolítico, então, é quando este homem, esse já com um nível de evolução, faz várias transformações na vida, né? Ele começa a praticar agricultura, ou pelo menos um semi-plantio e semi-colheita. Ele, na maioria das vezes, já é sedentário, não é mais nômade, ele já domestica animais. Este é o homem do Neolítico, que já começa a se reunir em aldeias, que a gente pode chamar de genos, aldeias com grau de parentesco, aldeias com algum grau de parentesco, em que vamos ter um chefe, vamos sepultar os mortos, vamos ter algum tipo de ritual comum e cultural. Então isso seria o Neolítico. Entre o Paleolítico e o Neolítico, esse período que alguns historiadores chamam de final do Paleolítico, outros falam Mesolítico, né? Entre 800 mil e 1 milhão de anos atrás, surge uma coisa muito importante para a evolução humana, o uso do fogo. E falo uso do fogo porque a gente não pode dizer que o homem criou o fogo, né? O homem aprendeu a usar fogo e posteriormente aprendeu a produzir fogo. E isso também é um fator de grande transformação para esse hominídeo que vai, com o fogo, cozinhar alimentos, torná-los menos prejudiciais, né? Matar alguns tipos de bactérias com o cozimento, mas isso ele vai fazer bem no final já no Neolítico, né? Especificamente, mas antes ele vai conseguir caçar usando fogo, né? Oprimindo as manadas através da chama, né? Ele vai se aquecer, ele vai conseguir fazer instrumentos utilizando o fogo. Então, o uso do fogo é uma característica da pré-história muito importante, que vai ser muito transformadora, né, para a evolução humana entre o final do Paleolítico e o início, então, do Neolítico. Uma coisa muito importante da gente saber também é que quando o homem inicia o Neolítico e ele vai se tornar sedentário e ele vai passar a fazer agricultura e ele vai passar a criar animais, ele cria o sentimento de territorialidade e ele dá muita importância para uma coisa que antes ele transcendia. Ele dava importância, mas ele tinha que transcender, que é criar um ambiente propício para uma boa vida, para uma boa existência em grupo. Antes, quando ele era nômade, o ambiente ficava não propício, ele se mudava. Agora, ele busca transformar o seu ambiente em um ambiente propício para se viver. Vamos falar também sobre uma transformação cultural e econômica que acontece no Neolítico, que é muito importante, que é o surgimento do comércio. O surgimento do comércio, ele acontece na mesma medida que o homem planta e cria excesso, cria excedente, se divide em profissões, cria atividades paralelas à agricultura, faz artesanato. Tudo isso estimula a troca entre o que um geno, uma comunidade gentílica, tem com a outra, né? Então eu tenho muita batata, tenho muita panela, tu tem muita cenoura, te falta argila para fazer panela,
eu troco minhas batatas pelas cenouras que me faltam e te dou 2 panelas. Então, esta é uma atividade comercial que começa entre os grupos sedentários. E esta atividade comercial, ela vai estimular o início da escrita, porque isso exigia um controle das comunidades sobre as suas atividades nas suas tribos. E esse controle começa a virar anotações, marcas, né? Primeiro registro de escrita que se tem notícia na Mesopotâmia, na biblioteca mesmo da Mesopotâmia, do que se achou, eram tijolos de argila com anotações comerciais. Né? Então, o comércio surge também no fim do Neolítico. Né? A produção e a riqueza comercial também vai ser motivo de guerra no início das atividades da Idade dos Metais. Né? São atividades que vão ser muito causadoras de conflito e que vão surgir principalmente nesse primeiro processo civilizatório da Idade dos Metais e provavelmente entre a África e a Ásia, né? Onde a gente acha que surgiram as primeiras grandes civilizações, porque a gente tem essa grande discussão, surgiu primeiro a Mesopotâmia, ou a China, ou foi o Egito, né? Existe ainda essa discussão incerta, alguns dizem, não, foi a China, que surgiu antes, como com seu processo civilizatório, né? Porque tem anotações, e outros não, foi a Mesopotâmia, e outros foi tudo ao mesmo tempo. É uma discussão que se tem que ter mesmo e que vai surgir muito ainda nesse período. Bom, essa foi a nossa aula sobre pré-história. Eu espero ter ensinado alguma coisa para vocês, que vocês tenham aproveitado muito esta aula. Quero te pedir para curtir esse vídeo, para colocar aqui as dúvidas que tu tem. Vai ser um prazer conversar contigo sobre aquilo que tu ainda não sabe ou que tu tem curiosidade de saber. Bota aqui também nos comentários o que vocês gostariam que eu contasse para vocês aqui sobre a história da humanidade. Vai ser um prazer. Se eu não souber, eu pesquiso, mas eu acho que depois de tantos anos de profissão tem um monte de coisa que eu sei que eu posso te contar. Quero te pedir então de novo para tu compartilhar esse vídeo, curtir, te inscrever no canal Toda História, porque a gente precisa aprender história. É muito gostoso saber sobre a caminhada da humanidade. Tchau, até a próxima aula.